queridas amigas, queridos amigos, que o Senhor seja conosco, nos abençoe nas suas blandícias de bênçãos e de paz. Na obra O Livro dos Espíritos, particularmente na segunda parte, quando Allan Kardec se interessa por estudar as questões que dizem respeito mais propriamente ao mundo espiritual que nos cerca, para se apropriar dessa realidade que é a meta essencial na elaboração dos princípios fundamentais que constituem a doutrina espírita. Portanto, é o escopo sem o qual seria impossível definir o objetivo principal da filosofia dos espíritos, isto é, descrever o mundo espiritual, examinar o mundo espiritual, uma vez que o próprio Allan Kardec, na introdução da mesma obra referida, havia definido o espiritismo como uma ciência que estuda a origem, a natureza, o destino dos espíritos e as relações que existem entre o mundo material com o mundo espiritual. Portanto, na segunda parte dessa obra, O Livro dos Espíritos, já que a primeira examina as causas primárias do universo e que a terceira deveria mais tarde investigar as leis morais que constituem o cosmo, a última parte que deveria esmiuçar as questões capitais da religião e da teologia de todos os tempos, das esperanças e consolações. Cada uma delas, respectivamente, deram origem a outras obras. Da primeira, causas primárias, deu origem à Gênese. Da terceira, as leis morais, deu origem ao Evangelho segundo o Espiritismo. E a quarta, das esperanças e consolações, deu origem ao céu e o inferno, a justiça divina segundo o Espiritismo. E a segunda parte, que é a parte mais extensa, dedicada a examinar o mundo espiritual, dedicada a investigar as minudências que constituem o funcionamento desse mundo, para torná-lo mais próximo da criatura humana, para que a criatura humana possa compreendê-lo de uma maneira mais palpável, como o próprio Kardec utilizou essa expressão mais de uma vez na mesma obra mencionada. O mundo espiritual é o título da segunda parte, que daria origem mais tarde ao Livro dos Médiuns, que é o guia prático e experimental daquilo que Allan Kardec chamava dos evocadores, isso é, daqueles que se dedicam à experimentação com o chamado mundo invisível, aqueles que se dedicam a examinar e investigar as interações através do intercâmbio saudável, ético, consciente com o mundo espiritual, por intermédio da mediunidade. O mundo espiritual, portanto, a segunda parte, é essa configuração que Allan Kardec tenta investigar nas suas variadas perguntas. E em um momento específico, quando ele estava ainda esmiuçando, examinando as características desse mundo, que ele houvera dito que se acotovela conosco em várias ocasiões, e mais tarde Allan Kardec vai repetir esse conceito de que o mundo espiritual interage constantemente conosco, com o chamado mundo físico, mundo denso, mundo dos chamados vivos, entre aspas, de tal forma que poderíamos dizer, ainda segundo ele, que a semelhança do mundo microscópico, do chamado mundo infinitamente pequeno, cujos seres animálculos, cujos seres infinitamente pequenos se avizinham de nós, convivem conosco, comungam muitas vezes de hábitats ou de elementos de interseção, esse mundo microscópico que está o tempo todo nos influenciando, apesar de nós não o vermos
de não percebermos, não obstante, ou pelo menos somente através de aparelhos especializados, como é o caso dos microscópios, o mundo astronômico, cujas leis e influências magnéticas, infravermelhas, ultravioletas, cósmicas, também está, de alguma forma, interferindo em nossa vida o tempo todo, sem que a gente se dê praticamente conta. Allan Kardec vai dizer: o mundo espiritual constitui uma dessas leis da natureza, uma dessas realidades do cosmo, do universo, que se interpenetra com o nosso mundo, mas cujas criaturas são seres inteligentes. São aquelas mesmas criaturas que habitaram a atmosfera da Terra, são aqueles indivíduos que fizeram parte da humanidade, deixaram o corpo físico, mas continuam participando da humanidade agora, na sua feição imaterial, ou melhor dizendo, na sua feição incorpórea. Essa, portanto, era a realidade que Allan Kardec tentava investigar. E da mesma forma que temos as lunetas, instrumentos através dos quais podemos mergulhar no mundo astrofísico, astronômico, os telescópios e hoje, atualmente, os aparelhos mais sofisticados da aeronáutica, da astrofísica, da cosmologia. Da mesma forma que temos microscópios, desde os mais antigos até os mais avançados microscópios eletrônicos da contemporaneidade, através de cujo mecanismo podemos mergulhar nesse mundo subatômico, nesse mundo infinitamente pequeno, nesse mundo das energias, das manifestações quase que quânticas. Da mesma forma, temos uma luneta ou microscópio para devassar o mundo chamado mundo espiritual. Esse microscópio é a mediunidade. E Allan Kardec, nessa parte, vai se dedicar a examinar esse mundo à nossa volta. Essa atmosfera que, ao mesmo tempo que se interpenetra conosco, transcende a nossa própria realidade. O mundo espiritual, disseram os espíritos nessa mesma parte, é o mundo causal primitivo. Primitivo não de primário, de rudimentar, mas primitivo de primordial, de original. O mundo espiritual é esse mundo causal, a ponto das entidades afirmarem a Kardec que se o mundo material não existisse, o mundo espiritual poderia funcionar sem a presença deste. Porque o mundo causal, o mundo das origens, e o mundo material é o mundo dos efeitos, das consequências, das realidades materiais, transitórias, temporárias, da realidade impermanente, como dizia Buda nas suas formulações. E é nesse ínterim, ainda no início da segunda parte, que Allan Kardec se desdobra a entender esse mundo ainda nos seus mecanismos iniciais, nos seus movimentos ainda rudimentares, incipientes, para tentar entender o mundo espiritual. Ele interroga especialmente no item 132, quando ele pergunta aos espíritos qual o objetivo da encarnação do espírito. Mais tarde, em outro momento da obra, Allan Kardec vai se preocupar com a reencarnação, o retorno à matéria. Essa teoria filosófica tão antiga quanto a humanidade. Essa doutrina pertencente a vários ramos do pensamento humano. E ele vai investigar a necessidade do retorno, isso é, das múltiplas existências materiais, da necessidade do ser que acabou a vida existencial, acabou a jornada existencial material, tem a necessidade de retomá-la, de retornar a ela. Mas na 132, a preocupação de Allan Kardec não era com a reencarnação, mas com a encarnação. Daí a pergunta é: qual o objetivo da encarnação dos espíritos ou do espírito? O que é que vale dizer? Que Allan Kardec estava tentando se interessar e estudar conceitualmente qual era a necessidade do espírito mergulhar na matéria. Isso é, a necessidade do espírito se vincular ao mundo físico. Em outras palavras, por que o espírito não evolui no mundo espiritual? Porque ele tem que viver a experiência da carne.
Portanto, é a encarnação. Ele está falando da reencarnação, do retorno. Porque essa é a necessidade. É, portanto, o início dessa segunda parte, o mundo espírita ou o mundo espiritual de O Livro dos Espíritos. E as entidades respondem: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns, a encarnação é expiação. Para outros, é missão. Mas todos eles estão sujeitos às vicissitudes da vida da matéria. E é isso que constitui a expiação para todos eles. Mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer, portanto, essas vicissitudes. E naturalmente que colocar-se em prática através das relações com os outros e da tarefa que ele vai desempenhar, amadurecendo-se, progredindo a si mesmo e ao mesmo tempo mudando o meio que o cerca através da interação com o mundo material, se relacionando com o mundo e aperfeiçoando o mundo e ao mesmo tempo sendo aperfeiçoado pelo mundo que ele aperfeiçoou, portanto uma relação dialética, e é nisso que toca nele a sua parte na obra da criação, em que há uma admirável lei de harmonia que faz com que o Espírito seja não apenas uma peça na criação divina, mas também, por essa experiência, ele próprio possa progredir e alcançar a sua plenitude. Essa colocação profunda do mundo espiritual coloca em síntese aquilo que Kardec desenvolveria em todas as perguntas subsequentes desse capítulo e mais tarde dos capítulos seguintes da segunda parte, o mundo espiritual, que compõe o Livro dos Espíritos. Ali está em germe, sucinto, no item 132, as características básicas da existência humana. Allan Kardec, de uma forma especial, está tentando dar um sentido à vida humana. Aliás, questão básica de toda a história da filosofia. A filosofia sempre tentou entender as coisas para dar um sentido à vida humana, para conseguir apresentar um significado existencial e ético. Daí a necessidade de discernir a respeito da realidade existencial. Daí a necessidade de refletir a respeito da vida, do ser humano, do sofrimento, de onde viemos, para onde vamos, por que estamos aqui. Essas eram as perguntas básicas da filosofia e das escolas filosóficas, desde os pré-socráticos. Então, vamos encontrar nessa colocação o roteiro básico. Para uns é missão, para outros é expiação. No entanto, todos são peças da obra da criação, através de cujos mecanismos evoluem e ao mesmo tempo concorrem com a harmonia do conjunto. Mas estão todos submetidos à obrigatoriedade de vivenciarem as vicissitudes inerentes à matéria. E é nisso que está a expiação, de uma maneira geral, genérica, para todos nós. Teilhard de Chardin, o extraordinário filósofo e pensador católico, esse grande místico, esse grande homem, que tantas teorias maravilhosas e pensamentos admiráveis ofereceu à humanidade, costumava dizer que não somos seres humanos vivendo experiências espirituais. Somos seres espirituais vivendo temporariamente uma experiência humana. Teilhard de Chardin, de maneira sucinta, repete Allan Kardec sem o saber, embora de formação católica. Porque a grande preocupação de Allan Kardec é dizer que o mundo material não é o mundo permanente, que a experiência da matéria é apenas um mecanismo através para chegar a algum lugar, que a necessidade do mundo material é uma necessidade temporária para espíritos necessitados ainda da carne, porque pensando até em regiões e em dimensões vibratórias, aqui em caráter hipotético, porque não podemos provar cientificamente, mas pensando em dimensões vibracionais, dimensões materiais ou dimensões espirituais muito sutis e diáfanas, não tendo mais carne, não há mais reencarnação. Talvez haja um outro processo que a gente nem sabe o que é. A gente nem tem ideia do que seja. Porque não havendo a estrutura física conforme o nosso padrão,
não deve haver um retorno conforme o nosso padrão. Deve haver um outro mecanismo, uma renovação diferente, para que os espíritos continuem evoluindo, progredindo. Então o Teilhard de Chardin está chamando a atenção para dizer que o mundo material é importante, mas não é o mais importante. Que o mundo material deve ser valorizado, a experiência física deve ser valorizada, que devemos aproveitar a experiência física, que devemos adquirir os maiores valores e aproveitar o relógio que passa e que não volta mais no mundo material, mas sem esquecer que o mundo material é secundário. É importante, mas é secundário. Não devemos priorizar a vida mundana, já que daqui não somos, aqui estamos temporariamente, para onde não vamos, priorizando a realidade para onde estamos indo de maneira permanente, de maneira fixa, de maneira atemporal. É essa mais ou menos a ideia de Teilhard de Chardin. E ele dizia que o grande objetivo do homem que despertou para a sua espiritualidade era adquirir essa transcendência, que ele colocava no chamado ponto ômega. E para ele, o ponto ômega era uma referência do próprio Jesus. Carl Gustav Jung, em termos psicológicos, chegava à mesma conclusão no final do século XIX e mais tarde no século XX, quando ele se divorcia do pensamento tradicional da psicanálise e estabelece a sua teoria famosa, a sua teoria da psicologia analítica, ele de alguma forma divergindo em alguns aspectos da teoria freudiana, da qual ele havia se formado inicialmente, para defender a tese da consciência. Na sua tese da consciência, Jung sustenta que o ser humano está caminhando para a aquisição da consciência. E a consciência para Jung não era apenas o conhecimento cultural, formal, intelectual, pedagógico. A consciência era uma experiência que, embora envolva algo de cognitivo, está muito além do cognitivo. Era uma experiência psicoemocional do indivíduo a adquirir e assimilar os conteúdos internos que são inconscientes nele mesmo. Em palavras mais simples, é o momento através do qual a criatura se descobre, que a criatura percebe o sentido existencial, o sentido emocional para viver. É o momento em que a criatura passa a tomar ciência de si mesma, passa a tentar se melhorar. É esse momento da evolução sociológica e antropológica em que a criatura supera o instinto e, através da razão, passa a desenvolver o sentimento superior. Essa aquisição da consciência para Jung era o momento em que a criatura transcende, em linguagem psicológica, ao seu ego. Jung não abordava a questão da espiritualidade, pelo menos de maneira frontal, de maneira ostensiva, mas abordava de uma maneira psíquica, falando da transcendência que existe na subjetividade de cada um, a transcendência do singular, a religiosidade que existe em cada uma das criaturas, embora ele não se preocupasse com a religiosidade fora, com a realidade divina, se ela não era real, fora, porque o escopo dele era de natureza subjetiva, psicológica. Mas a doutrina espírita, examinando essa questão, faz-nos, portanto, um apanhado fantástico, nos oferecendo esses elementos de enfrentamento de uma maneira simples, quando coloca que as vicissitudes da matéria, isso é, os obstáculos da experiência material, têm um sentido: aprimorar o espírito que somos, de uma maneira mais clara, mais direta, até menos psicológica. O Espiritismo examina a realidade interior da criatura. Quando vai falar das nossas heranças do passado, cada um de nós traz heranças muito fortes de experiências do passado. Impulsos instintivos, tendências para essa ou aquela área, vícios não superados, conflitos ainda armazenados, porque as personalidades, ainda utilizando um jargão psicológico, as personalidades, que são, portanto, estruturas de encarnações, somam-se
a uma única individualidade, que é o espírito que somos, para formar o patrimônio integral. O problema é que viemos de experiências egressas, de instintos, de alimentação do ego, de belicosidade, de agressividade, de fúria, de conflitos que foram sendo armazenados de uma para outra personalidade. Deslocamos-nos entre as várias personalidades que habitamos na Terra, mudamos de posição material, social, orgânica, física, mas levamos os conflitos não solucionados e em muitas situações adquirimos outros conflitos. E esses conflitos somados a paixões que foram alimentadas, a sentimento de culpa que não foram superados, gera o turbilhão emocional que somos hoje. Por isso, nós estamos aqui para fazer essa integração que Jung dizia. Daí Joana de hoje escreveu uma obra chamada O Homem Integral, para falar da criatura íntegra, da criatura unificada. Porque em verdade vibram dentro de mim 10, 20, 30 pessoas que eu já fui aqui na Terra. Algumas muito conflitantes. Então quando a gente olha para o passado, não é apenas o passado histórico que está nos livros que a gente acha bonito, mas é um livro de história que existe dentro da gente. Porque aqueles que viveram na Idade Média, se deixar assumir a personalidade do passado, daqui a pouco está se vestindo que nem o inquisidor da Inquisição Espanhola. Aquele que viveu a Revolução Francesa, daqui a pouco quer implantar a guilhotina na legislação brasileira. Ou descambar para a Era do Terror, de Robespierre e de outros. Aquele que viveu o mundo árabe, que hoje está na moda, de repente retorna com os mesmos impulsos e implementos para, na intolerância, no jihad, na guerra santa, nos conflitos, retomarem posturas que não estão necessariamente na essência do Alcorão. Aqueles que viveram épocas do sensualismo, do materialismo, do carpe diem hedonista, recuperam as mesmas posturas sem se deixarem cair nessas personalidades que foram. Então, em verdade, nós temos várias pessoas gritando no nosso inconsciente. E por isso entramos tanto em conflito. Porque temos hoje uma postura, queremos fazer uma coisa porque a nossa consciência nos requisita e já temos um certo discernimento de que aquilo é correto. No entanto, a nossa alma ainda está habituada a outros vícios do passado e tenta nos puxar para os hábitos antigos. E nós ficamos no conflito da culpa de um lado, dos desejos inconfessáveis do outro, do ego atormentado, dos conflitos da personalidade, que fazem parte da experiência do espírito imortal. O Espiritismo, portanto, explica, desde as culpas que trazemos do passado. Quantas vezes eu vejo cavalheiros em uma vida harmoniosa, por exemplo, amorosa, uma vida matrimonial tranquila, harmônica, e de repente sabotam o casamento, estragando tudo, gerando dor e sofrimento na família. Muitas vezes, pela culpa inconsciente que trazem do passado, de não se acharem merecedores daquilo. Quantas vezes nós fazemos isso o tempo todo, sabotamos a nossa vida, que está muito bem, para uma situação pior. Pioramos e agravamos a situação. Pelo sentimento de não merecimento que a gente traz, de culpas não solucionadas e não superadas que nós guardamos. Por causa de equívocos do passado que nós não conseguimos corrigir. Alguns dos quais ficaram despercebidos pela justiça humana. Ao reencarnarmos, trazemos a culpa inconsciente. E o receio, o medo, a ansiedade, os conflitos da personalidade. Alguns dos quais são, na verdade, o medo de sermos justiçados, de sermos encontrados, de sermos desmascarados, entre aspas, daquilo que fizemos e ninguém ficou sabendo. São, portanto, realidades que passam dentro de nós. O Espiritismo explica,
falando em realidade existencial de uma maneira bastante profunda. A expiação, a prova, a missão. Conceitos que Allan Kardec dividiu e estudou, procurou avaliar de maneira didática, embora na vida material, na vida encarnatória, às vezes esses três conceitos estão misturados, acontecem de maneira simultânea, porque aquilo que é expiação pode ser também uma prova, e a prova, dependendo de como nós agimos, pode se transformar numa expiação. A missão, a depender de como é conduzida, pode ser também uma prova, e a prova pode ser transformada em missão, a depender de como nós nos conduzimos na experiência material. Daí porque, didaticamente, os espíritos costumam dizer que expiação quase sempre, ou melhor, sempre está associada a débitos e a resgates de um passado. Genericamente falando, a expiação tem a ver com essas experiências e que muitas vezes também está associada à reincidência nos mesmos erros. É como se fosse um réu com antecedentes criminais. O espírito em prova, genericamente falando, porque essa classificação nada tem de absoluta, o espírito em prova é aquele que é réu primário. É aquele que tem a oportunidade de corrigir os equívocos na experiência difícil, mas que pode melhorar ou agravar. É aquele que vivencia um processo existencial com algum sofrimento ou alguma dificuldade que é a sua prova, mas que a depender de como ele se conduz, ele pode galgar voos. O espírito em prova. A prova é uma dificuldade. Se a expiação, e muitas vezes é compulsória, o espírito é constrangido a vivenciar, a prova muitas vezes é solicitada pela entidade desencarnada antes de mergulhar no corpo. E a missão se trata de uma escolha, de uma tarefa que pode constituir resgate do passado, a depender da situação, de aprimoramento para o indivíduo no presente, ou de aquisição de créditos para o futuro. Daí porque a gente diz que nada tem de absoluto. A grande verdade é que a missão não é apenas aquela tarefa de grande porte coletivo de alguns seres espirituais mais adiantados, que ao mergulharem na terra são como estrelas, e que se personificam nesses homens e mulheres que estão à frente do seu tempo, que são homens e mulheres de vanguarda, na ciência, na tecnologia, na filosofia, na religião. São esses seres que estão acima da média comum da sociedade e que antecipam os tempos futuros. São verdadeiras forças motrizes do progresso, esses espíritos missionários. Mas podemos dizer que a missão não é apenas essa, embora essas sejam as missões mais conhecidas, classicamente conhecidas. Mas podemos dizer que nós também temos missões em um plano menor, que são as nossas tarefas particulares, que são as nossas realizações específicas, que dizem respeito ao nosso planejamento reencarnatório. Quem lê a literatura mediúnica espírita vai ver a descrição do planejamento reencarnatório, que aliás já havia sido pincelado nas suas bases por Allan Kardec. Está lá no Livro dos Espíritos o item escolha do gênero de provas. Quando Allan Kardec pergunta aos espíritos se os espíritos escolhiam as experiências porque deviam passar no mundo, e as entidades disseram que sim, e que muitas vezes o livre-arbítrio estava aí, porque às vezes a gente vê na Terra uma fatalidade. Cadê o livre-arbítrio? O livre-arbítrio estava na escolha antes, a escolha que eu fiz antes daquele tipo de experiência, que resultou numa aparente fatalidade no mundo físico, mas foi uma solicitação. Eu me lembro de uma obra de André Luiz, uma das obras dele, não é o Mensageiro, porque vamos chegar lá nos Mensageiros, que fala de dois irmãos que cometeram alguns equívocos, que reencarnaram inúmeras vezes, que superaram uma série de débitos, que
estava numa condição bastante privilegiada no mundo espiritual, a ponto de ter privilégios na escolha da reencarnação e até, se for o caso, não querer reencarnar, pelo menos a curto ou médio prazo, na Terra, e até ter a oportunidade de até mergulhar em outros planos. E ao recordarem de muitas existências passadas, quando se viram em uma encarnação bastante longínqua, perceber alguns crimes que cometeram, se sentirem necessitados ainda de voltarem ao mundo físico e de vivenciarem um acidente de avião em que os dois desencarnaram juntos numa experiência para superarem completamente aquele resquício de débito que faltava. E solicitaram espontaneamente. Aí a gente vai ver, que desgraça de solicitação é essa? Que miséria, eu podia escolher um negócio melhor. É porque o espírito desencarnado vê a coisa de maneira diferente. Vê a situação de forma diferente. Tanto é que Allan Kardec perguntou, então não é lícito, não é coerente pensar que o espírito no mundo espiritual vai pedir uma vida de prazeres, uma vida de riqueza, assim, uma fortunazinha assim modesta, assim, a metade do valor da Mega Sena já está de bom tamanho. E os espíritos respondem, não é bem assim, não é exatamente assim. Aqueles que pensam dessa forma, pensam como um homem físico. Mas o espírito sem o corpo, pensa de forma diferente. É o homem carnal que pensa dessa forma. Mas o ser espiritual pensa diferente. Tem uma outra visão. Daí a gente vê em Missionários da Luz de André Luiz, um caso que eu já citei aqui várias vezes, de um instituto dedicado à programação reencarnatória e de uma senhora, uma jovem, aliás, senhorita, que pediu para os mentores espirituais alterarem o seu mapa cromossomial, a sua programação genética, para ter uma disfunção da tireoide, a fim de que ao reencarnar alterasse o metabolismo dela e ela não fosse tão bonita assim. Qual é a mulher que vai pedir um negócio desse, pelo amor de Deus? E ela disse, porque nas últimas encarnações eu tenho fracassado na beleza física e já estou cansada dos erros da sensualidade e dos excessos de vaidade. E não estou interessada mais na beleza do corpo material que apodrece, mas na beleza do espírito imortal que eu sou. E pediu uma alteração na tireoide, possivelmente seria alguém que na Terra iria lutar com relação ao metabolismo, a tendência à obesidade, uma série de coisas que a tireoide pode proporcionar a depender da sua alteração e que seria ótimo para ela. Para quem? Para o espírito, não para a pessoa física. Então, a visão do mundo espiritual é diferente. É muito diferente. E à medida que o espírito é mais amadurecido, mais compreensão ele tem dessa realidade. Porque a lei de causa e efeito vai ajustar automaticamente essas necessidades. Vai dizer que se eu venho à Terra e no excesso das paixões humanas degrado a minha saúde física, no excesso de tudo, eu acabo comprometendo a minha saúde e acabo desencarnando mal, seja pelo suicídio direto, seja pelo suicídio indireto, através dessa degradação, eu me comprometi nessa área. Eu posso voltar na mesma família, no mesmo núcleo, no mesmo contexto, na mesma situação social que eu tinha, porque meu equívoco não foi naquela área, mas eu posso voltar com carência na área de saúde, com limitação. Então eu volto com determinadas carências, determinadas disfunções, que me obrigam a ir ao médico, que me obrigam a fazer os exames que eu fiz no passado, que me obrigam a me submeter aos tratamentos que eu não quero morrer. Então eu vou fazendo aquilo que eu deveria fazer antes e não fiz, e vou me regularizando perante a lei. Porque nem toda regularização é com o outro, às vezes é conosco mesmo. Diz Allan Kardec, o céu e o inferno, Código Penal da Vida Futura. Há débitos que o indivíduo resgata consigo mesmo. Foi excessivo, agora é moderado. Foi sensualista, agora é abstêmio. Foi compulsivo, agora é equilibrado. E ele vai resgatando dessa forma. Diz ainda Allan Kardec. Então o indivíduo vai regularizando, cuidando da saúde, fazendo aquilo que ele não fez antes. E dando valor na falta àquilo que ele tinha em excesso no passado.
Mas eu posso cuidar muito bem da saúde. Eu sou uma pessoa que faz a dieta dos atores de Hollywood, eu faço dieta macrobiótica, eu faço dieta da sopa, essa sopa desgraçada que às vezes causa um horror de cheiro na casa e que as pessoas desencarnam pelo cheiro de cebola e de outras coisas. Enfim, eu faço uma dieta fantástica, eu só como alimentação orgânica, eu sou fitness. Muito bem. Mas eu, na família, eu sou uma pessoa déspota, eu sou uma pessoa arbitrária, eu sou uma pessoa tirana, eu sou uma pessoa insuportável, sou uma pessoa que quando eu chego em casa até o cachorro sai da sala. Tal é a insuportabilidade da minha presença. Então essa pessoa, ao reencarnar, ela vai voltar saudável, porque ela não agrediu, o equívoco dela não foi na área da saúde. Mas ela pode voltar numa família que não a compreende, que a trata com indiferença, o estranho no ninho. Né? Quantos de nós dizem, parece que minha família é uma família com a qual eu não me identifico, parece que não há nenhuma afinidade, parece que são seres de outro grupamento, e eu caí aqui por acaso. Não foi por acaso, às vezes foi o resultado daquilo que eu tinha e não soube dar valor, e agora retomo nesse contexto. Mas há pessoas que são ótimas familiares, que cuidam bem da saúde, que são ótimas nesse cuidado com a saúde pessoal, que são pais e mães amorosas, mas adoram dar golpes às pessoas, passar a perna nos outros no trabalho, dão golpes financeiros. Então essa pessoa volta à Terra muito bem nas duas primeiras áreas, mas volta com grandes desafios econômicos. São pessoas que se especializam, que faz pós-doutorado, que faz Chichuan, meditação, que faz balé, que faz axé, que faz a rocha e não consegue emprego. Que vive a vida inteira com desafios nessa área. Quantas gente a gente está vendo isso? Né? Às vezes há umas reportagens aí na televisão falando sobre isso. Pessoas altamente especializadas que não conseguem. São, portanto, desafios nessa área. Não é para a pessoa se acomodar e não buscar. O resgate está justamente nessa busca, nessa tentativa e no sofrimento de tentar e nem sempre conseguir de maneira imediata, até conseguir, até lograr. Então, essa pessoa tem esse desafio. Reencarna com CPF zerado, sem ficha suja no SPC, no Serasa. Os outros também que foram vítimas dos golpes também voltam com CPF novinho. Mas voltam com as marcas das lesões que causou na sociedade. E assim por diante. Então cada qual vai naturalmente experienciar, não castigo, mas a experiência educativa que vai fazê-los evoluir, vai fazê-los crescer na direção de Deus, na afetividade, nas relações amorosas, que muitas vezes através do nosso mau uso da sexualidade, que é uma força poderosa, da amorosidade, voltamos em regime de carência, em solidão afetiva, em dificuldade para o estabelecimento de um vínculo matrimonial, familiar, porque o vínculo sexual é a coisa mais fácil. Mas o vínculo matrimonial, o envolvimento de uma relação estável, muitas vezes em razão dessas experiências de outrem. A grande verdade é que, além disso, há os espíritos que não planejam o processo reencarnatório, porque são tão primários que não tem condição ainda de discernir, de escolher de conta própria, de optar, porque são como crianças que não têm discernimento. Então os bons espíritos escolhem por eles e os encaminham para a experiência da reencarnação, porque se deixarem eles escolher, a coisa seria pior que na Terra. Então os bons espíritos escolhem, optam por eles, uma vez que a prova da riqueza, da abundância, dos prazeres também é uma prova das mais difíceis e das mais recusadas pelo mundo espiritual. Veja como o mundo espiritual é reverso da nossa experiência aqui. Daí eu brinquei recentemente em uma palestra dizendo, né, a pessoa está com dificuldade econômica, está sofrendo para conseguir independência econômica, e os guias espirituais dizem, pelo amor de Deus, tomara que ele continue assim. Porque nas últimas 5 encarnações, ele teve autonomia, independência financeira, e só fez besteira. Tá bom demais, não está quase conseguindo pagar as contas, mas tá bom demais. Porque a visão do mundo espiritual é diferente. Os espíritos têm um enfoque diferente do nosso. Beleza física, riqueza, são provações também. Que quase sempre nós não sabemos nos conduzir bem. E por isso voltamos depois em regime de carência.
São raros os espíritos que conseguem ser humildes no poder, que conseguem ser desprendidos na abundância. Por isso que vão treinar humildade, vão treinar desprendimento na carência, na escassez, na dificuldade. Vão exercitar isso. Porque é muito difícil nós sermos fraternos quando tudo vai bem conosco. Nós sermos solidários quando de nada nos incomoda. Quase sempre a gente se abre para a fraternidade quando algo dói em nós. E a gente passa a sentir a dor do próximo. Passa a perceber que a dor dele também é algo que nos chama atenção, porque nós estamos sofrendo também. Então é mais ou menos essa a realidade que Allan Kardec tentou entender no mundo espiritual, dando esse enfoque que o mundo espiritual é uma continuidade da vida física. É o desenrolar da vida do mundo encarnado. O mundo espiritual é palpável, diz Allan Kardec, entre aspas. É o mundo em que as criaturas humanas também têm uma sociedade, têm relações, têm regiões, não regiões geograficamente estabelecidas como o céu e o inferno, mas tem locais psíquicos onde se agrupam por afinidade. Aliás, essa tese, antes de Allan Kardec, já havia sido ventilada. Desde Emanuel Swedenborg, o grande cientista e pensador, que na Suécia viu um incêndio em Gotemburgo que estava acontecendo em Estocolmo, e a partir daí a sua visão psíquica se dilatou, e ele começou a escrever guiado por mãos invisíveis, vendo seres de outra dimensão. Ele que era conhecido na ciência, era um homem de credibilidade, e começa a dar provas da sua clarividência, porque via coisas que aconteciam à distância e que só eram confirmadas depois, porque na época o sistema de comunicação não era igual ao nosso. Emanuel Swedenborg vai escrever obras falando sobre regiões e cidades espirituais. Mas antes dele, Dante Alighieri, na Divina Comédia, em transe, saindo do corpo e sendo levado por Virgílio, um poeta latino, escreve a maior obra da Idade Média, considerada pela literatura e um dos pais da literatura italiana. A Divina Comédia fala de regiões do inferno, do purgatório e do céu, que são as nomenclaturas que Dante possuía na Idade Média. Mas no século XIX tivemos um notável pastor protestante da Inglaterra, o reverendo Owen, que escreveu por intermédio de sua mãe desencarnada e mais tarde outros seres espirituais a obra A Vida Além do Véu. Nessa obra, Owen descreve regiões do mundo espiritual, cidades, bosques, regiões da natureza, seres espirituais que confabulam com ele, dando provas inequívocas dessa notável paranormalidade. Ou então, a médium do século XIX na França, Elisabeth de Perrance, que mais tarde a Federação Espírita Brasileira escreveu uma obra sobre ela no País das Sombras, graças à pesquisa que o engenheiro Zollner fez com ela. Zollner, que mais tarde criou a obra, lançou uma obra, A Física Transcendental, baseada nas experiências mediúnicas de Elisabeth de Perrance. Vai receber seres de outra dimensão, materializar espíritos que descrevem o mundo espiritual, perfeitamente de acordo com essas informações, perfeitamente compatíveis, e assim exaustivamente. De maneira exaustiva, poderíamos citar outras experiências, mas foi Jesus, no Evangelho de João, quem disse: crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa do Pai. Do contrário, eu vou, teria dito, e ir-me-ei para preparar-vos um lugar. As moradas na casa do Pai, escreve Allan Kardec, não são apenas os astros siderais, os planetas da cosmologia nossa, das galáxias que conhecemos, mas também os mundos espirituais vibratoriamente compatíveis ao grau evolutivo de cada espírito que o habita. São regiões psíquicas do mundo espiritual, são esferas da erraticidade, como diz Allan Kardec. Essas regiões que compõem populações diferentes, a depender do seu nível de evolução. E é isso que a obra de André Luiz vai descrever. A obra de André Luiz descreve toda essa realidade. Com todo respeito às outras obras mediúnicas, a obra de André Luiz é a que melhor faz essa reportagem do além-túmulo. André Luiz foi colocado como grande repórter do além, a começar com o nosso lar e continuar através de Chico Xavier e algumas obras pelo companheiro que lhe partilhava da experiência mediúnica, para culminar na obra E a Vida com
continua. A obra de André Luiz é rica dessa descrição, que mais tarde deveria ser confirmada, porque ela própria confirma os postulados de Allan Kardec, em nossa forma de entender, e mais tarde deveria ser confirmada através de outros médiuns, como Ivone Pereira, que não conhecia Chico quando recebeu Memórias de um Suicida, falando também de colônias espirituais, como Divaldo Pereira Franco, ou como médiuns como Fernando de Lacerda, ou como médiuns Hilda Gama, antes mesmo de Chico, que também escrevia o mundo espiritual. Mas a obra de André Luiz é muito mais detalhada nessa realidade, porque é um desencarnado anotando cenas do mundo espiritual e falando para nós na ótica do desencarnado. Muitas vezes André Luiz narra coisas que a gente já sabe, só que ele narra coisas na perspectiva de um desencarnado. Porque na perspectiva de um encarnado, um pai e uma mãe que perde um filho, por exemplo, é uma tragédia. E aí a gente vê Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, os espíritos que compõem a sua equipe chegar perto de um berço e dizer assim: o nosso companheiro está já encarnado, ele é um antigo companheiro nosso do nosso lar, ele só vai ficar 5 anos no corpo físico, depois vai voltar para cá. Porque falta só esses 5 anos para ele completar o resquício que faltava. E a gente não vê os espíritos dizendo: coitadinho, os pais compraram um berço, fizeram enxoval, e depois de 5 anos, a visão do mundo espiritual é diferente. Não quer dizer que eles não saibam que é necessário sentir, sofrer, que é o nosso lado humano, o lado de todos nós humano. Mas é uma visão de que a viagem para além da morte não é uma tragédia. É apenas deixar a roupa de carne, a roupa fisiológica, para despertar numa realidade quase que idêntica, uma continuidade daquela vida que se levou, mas num mundo mais sutil, vibratoriamente, mas com as mesmas realidades que o espírito alimentou, que o espírito cultivou na sua conduta e na sua mente. Quando Chico Xavier recebeu a princípio a obra Nosso Lar, ele foi vítima de tantas críticas, das descrições de Nosso Lar, o Parque dos Bosques, o Parque das Águas. É óbvio que não é o H2O nosso, que está lá em Nosso Lar. É uma realidade criada psiquicamente pelos espíritos, de água que faz semelhança à nossa água, mas não é o H2O da tabela periódica estequiogenética de Mendeleev. É uma outra água que está lá. E que ele descreve, e o movimento espírita, alguns espíritas, derrubaram-no de crítica. E ele confessou mais tarde que ficou deprimido. E que o próprio André Luiz disse assim: não tem importância não. Eu vou pedir permissão ao Espírito Emmanuel para retirar você do corpo, porque você já está atrapalhando a segunda obra. Eu estava escrevendo Os Mensageiros. Você está atrapalhando a segunda obra com essa, porque criticaram tanto que ele começou a dizer: realmente, sopa em Nosso Lar, eu adoro sopa, deve ser coisa do meu inconsciente. Como eu sou tão fã de sopa, deve ser um gosto meu que eu coloquei na obra, um fenômeno do inconsciente. E André Luiz: não se preocupe, adormeça, eu vou lhe aplicar passes magnéticos, vou retirar você do corpo, vou levá-lo. E levou! E ele viu as regiões de Nosso Lar. Todos os ministérios, com riqueza de detalhes. E quando chegou no 6º ministério, o Ministério da União Divina, que liga Nosso Lar a planos superiores, André Luiz disse: aqui você não pode passar. Eu disse: mas por quê? Porque aqui é que liga outras dimensões. E a lei da gravidade aqui funciona de forma diferente. O seu perispírito se dissolveria e você romperia o vínculo com o corpo e desencarnaria. E Chico disse: mas é justamente isso que eu quero. Você acha que eu quero voltar para lá? E André Luiz sorriu e disse: voltou com ele. Então ele começa mais tarde a psicografar Os Mensageiros, que fala, especialmente no capítulo que nos serve de tema, dessas construções espirituais em regiões de colônias, especialmente um centro chamado Centro de Mensageiros, dedicados à preparação de pessoas para desempenhar determinadas tarefas no mundo físico. Missões, não necessariamente todas de um caráter coletivo, mas belas missões. Missões de médiuns, não apenas médiuns na doutrina espírita, porque a mediunidade é geral. Há médiuns intuitivos e pessoas sensitivas em outras áreas. Médiuns sendo preparados, evangelizadores, tarefeiros do bem. André Luiz fica tão empolgado, e há muitos anos ele não estava mais visitando a crosta da terra, que ele chega a perguntar de maneira inocente ao instrutor Aniceto, que é o instrutor da obra. Ele chega a perguntar: com essa quantidade de candidatos à missão na terra, a terra já deve estar um paraíso. Deve estar uma maravilha lá. Deve estar o povo já recebendo mel assim na
boca. E o instrutor iniciado sorriu com a ingenuidade dele e começou a descrever sobre as possibilidades dos candidatos e os resultados, que quase sempre eram nulos. Que quantas pessoas reencarnam com a bela tarefa e as seduções, os interesses do ego, as distrações, como dizia Buda, perturbam a consciência. O próprio mergulho na matéria envolve a mente em fluidos, em uma névoa, que se o indivíduo não tiver muita força de vontade para romper, fica naquela névoa dos fluidos do corpo, da matéria, dos desejos materiais. Mesmo espíritos de grande elevação tiveram esses momentos. Quando a gente examina a obra, a vida de Francisco de Assis, a gente vê que ele teve um momento que ele pegou em armas. Não chegou a guerrear com ninguém, mas chegou a ir para as cruzadas, que era obrigatório na época. Ele foi convidado e foi para as cruzadas. Mais tarde ele teve uma vida licenciosa. Ele experimentou orgias. Teve uma iniciação sexual perturbadora. E era João Evangelista reencarnado. O discípulo de Jesus. O grande escritor do Apocalipse. Aquele discípulo amado que seguiu Jesus com 16 anos. Até que em determinado momento, diz Joana de Ângeles em uma das suas obras, os clichês mentais do seu inconsciente, no qual estava a programação da sua reencarnação, começa a desatrelar e começa a emergir na sua memória a missão para a qual ele estava na Terra. E aí ele se tornou esse sol de primeira grandeza, esse gigante da espiritualidade, que é considerado pelo mundo espiritual como aquele que melhor imitou Jesus. Aquele que é o êmulo perfeito do Mestre. Aquele que é a referência maior em relação ao Cristo. E se tornou esse homem extraordinário que tanto sensibiliza o mundo inteiro pela sua abnegação, pela sua dedicação. Então, mesmo esses missionários têm momentos de conflito, têm momentos de dúvida, tem momentos de inquietação. A única exceção foi Jesus. Porque Jesus já era o Espírito perfeito. Já era o Espírito puro por excelência. E esteve conosco já na condição de alguém que estava acima das vicissitudes da matéria. Como dizem os Espíritos Allan Kardec. Então nós vemos esses casos que André Luiz aí estabelece de uma maneira extraordinária. Fala-nos, André Luiz, desses missionários que reencarnam e que muitas vezes se perdem e que eles próprios lamentam. Na obra, eles examinam alguns casos desses que vieram com belas tarefas mediúnicas, doutrinadores, médiuns que chegaram aqui e entraram no supérfluo, nas coisas periféricas, nas discussões desnecessárias, no campeonato de vaidade, no ego exacerbado, em brigas homéricas para nada, em maledicência e críticas, e paralisaram sua vida na ociosidade, ou no excesso de luxo, de conforto e de luxúria, para coisa nenhuma, para despertarem mais tarde no mundo espiritual muito mal. Porque para esses que possuem um patrimônio de cultura, de conhecimento, de espiritualidade, a responsabilidade sempre é muito maior. Todos os espíritos são unânimes em dizer que aqueles que conhecem algum aspecto da verdade espiritual, muito lhe será cobrado, porque muito lhe foi dado. É a colocação de Jesus. Não é porque muito vai ser cobrado de fora, é porque ele vai se cobrar. Porque a sua consciência cobrá-lo-á, em função da sua realidade. Quem leu Tormentos da Obsessão de Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo, vai ver casos muito semelhantes. Casos que ele menciona aqui no Brasil. Pessoas inteligentíssimas que vieram à Terra para ser escritores fantásticos e acabaram descambando em discussões, em debates improdutivos, que se tornaram super Allan Kardec aqui na Terra, que sabiam mais do que Allan Kardec, e depois de desencarnar perceberam que não eram bem exatamente assim. Médios com grande potencial que mais tarde descambaram para a comercialização da mediunidade, não apenas de receber dinheiro diretamente, mas de receber favores indiretos pela produção mediúnica, e desencarnaram muito mal. Oradores que tinham carisma,
e acabaram se perdendo através do narcisismo, de cativar os outros para a exploração de pessoas. Ele narra na obra um desses casos, um grande orador que está com pseudônimo, que começou assessorado pelo mundo espiritual e acabou em uma verdadeira tragédia, seduzindo pessoas sexual e financeiramente, em função do seu carisma, porque formou já um séquito de discípulos ao seu redor, como se ele fosse um guru, que ele gostava disso, e acabou descambando para algo muito negativo. O que isso quer dizer? E que André Luiz descreve muito bem, que são criaturas humanas em luta. Há algumas que têm valores acima de nós, que são espíritos até que estão na nossa frente, que são espíritos admiráveis, mas o cuidado que a gente tem que ter com a idolatria. Aliás, isso não é novo, é antigo. Desde as figuras dos ícones cristãos, São Pedro, São Mateus, São Lucas. Então são santos venerandos, e a idolatria, o problema da idolatria é que a gente coloca esses seres tão distantes de nós, que nós somos tão coitadinhos, e coitadinho de nós, a gente não tem condição de seguir, porque eles são fantásticos. E a gente fica idolatrando, e eles não nos servem de exemplos. Porque são infalíveis. Ou estão muito acima de nós. Muita gente diz, mas são espíritos evoluídos. Não. Ficaram evoluídos depois. Porque passaram por provações. Tiveram conflitos como nós. Quando a gente vê os discípulos de Jesus, quer ver turma mais atrapalhada do que aquela? Jesus mergulha na terra e escolhe o líder do seu rebanho, Simão Pedro. Nunca vi um cara mais nervoso do que ele. Mais temperamental. Escolhe Simão Pedro. Escolhe Levi e Mateus, que tinha seus problemas. E assim, cada discípulo tem aspectos humanos. Mas não foi à toa que Jesus fez isso. Era para que a gente se identificasse com eles. Para que a gente percebesse a luta deles. E soubesse que a luta deles, porque os 12 apóstolos de Jesus é um arquétipo miniaturizado da humanidade toda. Ali está tudo que a humanidade passa. Em termos de fraqueza e em termos de virtudes. Em termos de problemas e em termos de grandeza. Ali tem tudo. Não foi à toa. Porque se Jesus quisesse, como espírito notável, teria selecionado outra equipe para estar com ele. De seres angélicos iguais a ele, que mergulhariam com ele e seriam infalíveis. Mas aí sim estariam distantes de nós. É como se o Evangelho, Jesus intencionalmente, antes de encarnar, quisesse fazer uma mensagem de redenção do ser humano, de superação do ser humano. Quisesse nos dizer que o importante não é a origem nossa, moral, mas para onde a gente vai moralmente. Não é o ponto de partida, mas para onde a gente quer chegar. Então é mais ou menos essa ideia que está presente. Porque senão a gente se afasta tanto. Eu não quero dizer que a gente não deva ser gratos e admirar um Chico Xavier, um Divaldo Pereira Franco ainda encarnado, um Eurípides Bassanufo, um Bezerra I. São espíritos notáveis. Alguns com estrutura psicológica, trabalhada em várias encarnações, que nos servem de exemplo, que nos iluminaram com seus gestos, que nos fazem de referência. Nós devemos admirá-los, até para tentar imitá-los, para tentar seguir-lhes as pegadas, porque são representantes de Cristo próximo de nós. Mas nunca esquecer que são criaturas humanas também em luta, que não são seres infalíveis, que são admiráveis por causa disso, porque superaram suas fraquezas na sublimação dos seus vícios e das suas paixões. E que a gente pode chegar lá, porque senão a gente fica idolatrando e a gente não sai do lugar, na desculpa de que a gente está tentando ser espírita. Eu certa vez disse a alguma pessoa aqui nessa casa: pare de tentar e seja. Se você crê em Deus, na reencarnação, na comunicação dos espíritos, na mediunidade, na imortalidade, você é espírita. Agora, você talvez não esteja ainda vivenciando o espiritismo de maneira completa. Mas o verdadeiro espírita não é aquele que está vivenciando completamente, é aquele que está se esforçando por melhorar. Uma coisa é eu ser espírita e não ter compromisso nenhum com a minha transformação. Aí são esses casos que André Luiz narra, que Filomeno de Miranda narra. Outra coisa é eu ser espírita
está trabalhando as minhas paixões, ainda que às vezes deslizando e caindo. Porque também tem um outro lado. Pessoas que idolatram criaturas no movimento espírita e depois de 2 meses convivendo com elas, só faltam satanizá-las. Porque na convivência a gente percebe que são criaturas humanas, que são espíritos também lutando, e a gente se decepciona. Porque psicologicamente somos inseguros, precisamos de um mito. De um mito para nos apoiar numa bengala. E quando morre um mito, a gente quer colocar um substituto. Daí quando Allan Kardec morreu, quiseram eleger um substituto de Allan Kardec. Quando Chico Xavier morreu, quiseram um substituto de Chico Xavier. E assim por diante. O Espiritismo não tem isso. São, portanto, convites a essas lições para a nossa superação, para que a gente venha a assimilar aquilo que é de melhor nesses exemplos admiráveis, para seguir as suas pegadas, eles que estão à frente da maioria de nós, eles que servem de rota também, de roteiro, de um exemplo em plano menor daquilo que Jesus é em plano maior, mas que nós não nos decepcionemos em função das criaturas humanas terem também ainda características humanas. Não exigir do companheiro espírita aquilo que nós não conseguimos ser ainda. Eu vejo muita gente dizer assim: eu fui espírita uma época, mas eu me decepcionei com o espiritismo. Eu disse: por quê? Porque fulano, que é palestrante espírita, agiu dessa forma. E o que fulano tem a ver com o espiritismo? Ele é procurador do espiritismo? O espiritismo passou procuração para ele falar em nome do... Ele é um espírita também se esforçando. Você pegou ele no dia mal, pegou ele com um problema hepático, com uma dor de cabeça, e ele descarregou em você, louvado seja Deus. Mas é a característica humana dele. A doutrina é diferente das pessoas. As pessoas são as criaturas que estão na doutrina, e eu costumo dizer, meu amigo, se o doente tomando remédio está assim, imagina fora do hospital como é que fica. Porque a doutrina é o remédio. E você quer o quê? Criaturas infalíveis, angélicas? Ele devia parar de fazer palestra. Se ele está assim fazendo palestra, é melhor ele continuar fazendo, para ver se os bichos que estão dentro dele vão se acalmando. Ou você acha que ele vai superar como? Na atividade do bem. Se é essa atividade que ele abraçou, muito bem. E assim por diante. Então, é essa a questão. Tendo em Jesus, sim, esse sim, modelo e guia, que nos oferece o grande convite para aquele que quer ser um missionário, no sentido da tarefa a abraçar. A esposa de Zebedeu olha para Jesus e diz: Senhor, coloca um filho meu à sua esquerda e outro à sua direita. Já havia nepotismo político na época. Ela só queria os 2 cargos maiores para ele. Como todo político, coloca as pessoas de maior confiança, os cargos mais diretos, próximo a ele, que são os homens da sua confiança. Então, quando o seu reino vir, coloca um filho meu, que era João, e outro filho, que era Tiago, da sua esquerda e da sua direita. O resto dos cargos você pode dar para o resto. E Jesus responde: não cabe a mim. A submissão a algo maior, a submissão à providência, não cabe a mim, mas sim daquele que me enviou. Mas é necessário perguntar se eles querem realmente sentar do meu lado, estão dispostos a beber do cálice que eu hei de beber. Esse cálice é o preço a pagar. É o preço de dedicar-se ao bem. É o preço de ser médium. Quer ser médium sensato, autêntico, abnegado? Pague o preço das críticas, da incompreensão. Quer pregar a doutrina espírita aqui a acolá? Pague o preço das calúnias, das maledicências, do disse-me-disse, das bofetadas morais por detrás, e você permanecer em silêncio, sem responder absolutamente nada. Pague o preço do cálice amargo. Como disse Divaldo Franco em uma palestra recente que eu assisti, o cristão verdadeiro vai ganhando as medalhas do Cristo, que são sofrimentos. Cada nível que se eleva é uma condecoração com uma nova prova. E isso constitui alegria, sem nenhum masoquismo, alegria do indivíduo que está na tarefa de superar as ilusões, de mergulhar na grande realidade da verdade. Por isso, meus amigos, se você olha o Evangelho e vê ali o movimento cristão primitivo sendo perseguido, sendo estraçalhado pelos legionários romanos, pelas feras, e você acha que aquilo dali é uma tragédia, que ali é uma derrota,
você está olhando com os olhos materiais. Se você acha que aquele movimento do holocausto na cruz, em que aquela multidão despejava socos e pontapés naquele homem que não tinha nenhuma culpa, e que mais tarde foi pregado numa cruz, se você acha que Anás, Caifás e Pilatos e Herodes, os quatro, talvez representando as quatro regiões da Palestina antiga, representa ali uma derrota, é porque você não percebeu o momento final de Jesus, quando ele exclama o suspiro de entregar agora o Espírito nas mãos do Pai. Diz Humberto de Campos Espírito que naquele momento de aparente derrota, quando de braços abertos, numa atitude de quem abraça toda a humanidade, Jesus dava os últimos suspiros no corpo material, uma legião de anjos desceu à terra, seres angélicos que faziam parte da equipe do Cristo vinham recebendo com festa, alguns cantando hosanas, alguns tocando violino. Seres espirituais nunca vistos no mundo material vieram para receber o governador espiritual da terra, a fim de que ele reassumisse o posto que havia deixado temporariamente nas mãos daquela equipe, a fim de mergulhar no mundo material. E todos estavam felizes. E a gente pergunta, felizes por quê? Porque com o holocausto dele, e depois de toda a vida dele, agora a semente do Evangelho estava plantada no mundo. Apesar de uma aparente derrota ali, a semente do Evangelho nunca mais ia sair da terra. E os seres angélicos cantavam alegres, recebendo Jesus de volta naquele momento que historicamente era um momento muito tumultuado, muito turbulento. Então, se você olha o sacrifício na cruz como uma derrota, você está nos olhos da matéria, não nos olhos do Espírito. Aliás, se você acha que os vilões dessa história são Anás, Caifás e Pilatos, é porque você não viu na dimensão espiritual quais são os verdadeiros chefes daquela conspiração. Porque Anás, Caifás e Pilatos eram apenas marionetes nas mãos de um mundo invisível que coordenava aquela situação, que envolveu a multidão a ponto de pedir Barrabás que fosse solto. Esse é o espetáculo que o Espiritismo consegue fazer com que a gente compreenda de maneira mais profunda, porque tem a visão espiritual, a dimensão espiritual da coisa, que é a grande realidade da obra de André Luiz, a grande realidade da visão de André Luiz. Por isso, nem sempre derrota no mundo significa vitória. Nem sempre derrota no mundo significa derrota. Diz Joana de Ângeles que as maiores derrotas espirituais que a gente tem no mundo, a gente tem sorrindo e gozando. E quase sempre as vitórias espirituais que a gente tem é chorando, suando e sofrendo. Porque o mundo material é um mundo de contraste, de paradoxo. Então aquilo que a gente às vezes se ufana aqui é uma verdadeira queda espiritual. E muita coisa que a gente passa aparentemente acabrunhado nesse mundo é uma verdadeira vitória do espírito que somos. Porque é uma outra realidade. Isso não significa dizer que a gente está fazendo a defesa de uma vida triste, uma vida melancólica, uma vida depressiva. Não é isso. Mas eu tenho os olhos de ver e os ouvidos de ouvir. Muita paz.